Olá, meninas! Boa tarde, bem-vindas. Em primeiro lugar, muito obrigada por se interessarem, né, pelo webinar, por participarem. Esse é um dos meus assuntos favoritos, então eu estou super feliz, super empolgada de compartilhar um pouquinho com vocês. Então, antes de começar o webinar em si, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura, né, como que eu planejei. Então, o webinar vai ter mais ou menos 1h15 de duração, mais ou menos. Eu pensei em primeiro apresentar o conteúdo, e enquanto eu estou apresentando, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, conversem comigo pelo bate-papo, que eu vou estar monitorando, e aí eu já, dependendo da pergunta, eu já vou respondendo na hora, ou dependendo, eu vou deixar mais para o final. Então, depois que eu apresentar, né, como é essa técnica de journaling que eu queria explicar para vocês hoje, nós vamos fazer um exercício escrito. Então, eu não sei se vocês viram o e-mail que eu mandei para vocês hoje, mas só pedindo para vocês estarem com papel e caneta. Então, se vocês tiverem, ótimo. Se não tiver nenhum papel nem uma caneta por perto e vocês quiserem escrever no computador, pode ser também, ou até no bate-papo. É um exercício assim bem simples, bem rápido, mas vai ser um exercício escrito. E aí depois desse exercício, nós vamos pro... Eu quero abrir, né, para discussão, para bate-papo, para o que for interessante para vocês. Okay. Então, antes de começar, só queria que vocês me falassem quem aqui já tem familiaridade com journaling, quem já faz uso da técnica, e para quem é novidade, ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não tem o costume não faz o uso, né, da técnica. Ok, já ouviram falar, mas não conhecem. Okay. Novidade, ok. Legal. Então acho que a maioria não conhece ou não utiliza. Legal, só para eu saber mais ou menos aonde o grupo está. Ok. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre da onde surgiu, né, a ideia para fazer esse webinar. E para falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre o meu trabalho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila Miranda. Eu sou antropóloga, sou mestre em educação e eu também tenho formação em life coaching. E nos últimos meses eu venho idealizando um projeto que combina muitas das minhas paixões, que vai ser o Portal Integração, que eu vou falar um pouco mais sobre ele durante o webinar e um pouco mais no final também. Então, esse projeto, né, esse portal, ele está quase pronto, ele vai ser lançado no dia 1º de julho, e ele é a combinação, assim, acho que de tudo que eu já fiz até agora na minha vida em termos profissionais e até um pouco pessoal também. Então, para mim, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são uma das coisas mais importantes na nossa vida, porque eles têm o poder de mudar completamente a forma como nós vivemos e a forma como nós nos relacionamos com os outros. Mas eu também sei que nem sempre é possível trabalhar com uma coach, com uma terapeuta. Eu também sei que às vezes algumas técnicas elas acabam sendo muito complexas e elas exigem a gente está trabalhando diretamente com um profissional da área, né? Mas aí no ano passado eu comecei a visualizar
uma nova possibilidade. E eu comecei a idealizar uma forma de tornar o autoconhecimento mais acessível, mais simples e até mais divertido. E essa é a ideia central desse meu projeto, né, do Portal Integração. Então, o portal ele vai ser estruturado a partir de temas mensais. Então, todo mês eu vou explorar um tema diferente relacionado ao autoconhecimento e vão ser técnicas, práticas, tudo muito simples, tudo que pode ser incorporado no nosso dia a dia, mas que tem o poder de transformar a nossa vida. E para começar, né, esse projeto, o tema, né, do primeiro mês, o tema de julho, vai ser journaling, que, como eu já disse, né, é um dos meus assuntos preferidos, então nada melhor do que começar com esse tema, né. E eu vou o curso, né, de journaling em si, em julho, ele vai ser, assim, bem extensivo e eu queria pegar, né, uma das técnicas que também é uma das minhas preferidas e trazer para vocês e apresentar nesse webinar. Então foi assim que surgiu a ideia para o webinar. Então, como a maioria de vocês, né, ainda não utiliza a técnica, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o journaling. E o journaling é uma daquelas palavras em inglês que acabou sendo, de certa forma, incorporada à língua portuguesa. E algumas pessoas traduzem o journaling como diário. Eu não traduzo assim, porque eu acho que essa é uma forma muito simples de definir o que é journaling. Escrever um diário é uma das formas de journaling, mas não é só isso. Existem várias outras técnicas que podem ser usadas, que não é escrever sobre o nosso dia a dia, escrever sobre o que está acontecendo na nossa vida. Então, falando da palavra, né, o journaling seria a técnica e o journal seria o objeto, o caderno ou o diário que nós usamos para escrever. E então, a forma como eu defino journaling é um conjunto de técnicas de escrita que servem diferentes propósitos. E assim, foi até meio difícil para mim chegar num tema, né, para esse webinar, porque é um assunto tão vasto e é um assunto que eu me interesso tanto que às vezes é difícil até chegar em algo específico para falar para vocês. Mas para esse webinar em específico, vocês não vão precisar de nenhum journal específico, vocês não precisam ter nenhum caderno, nenhum diário específico para isso. Então, se você tiver um caderno que você possa, se você tem interesse, né, em começar essa técnica e você tem um caderno que você possa dedicar somente a isso, é ótimo, é melhor ainda, porque aí esse vai ser o local que você vai para tanto fazer essa técnica quanto para escrever tudo aquilo que vier na sua cabeça no dia a dia. Mas eu sei que existem assim muitos cadernos, muitos journals específicos no mercado e isso às vezes até impede a gente de começar a técnica. Eu lembro que quando eu fui começar foi uma das coisas que me impediu de começar, porque eu queria ter o journal perfeito. Mas eu acabei percebendo que o mais importante é a técnica, não é o objeto. Então, se você tiver papel e caneta, é só isso que você vai precisar para essa técnica que eu vou te ensinar hoje. Outra coisa, né, sobre a técnica em si. Eu sempre recomendo que ela seja escrita à mão. Não tem, assim, nenhum problema se você quiser usar o computador, mas eu acho que existe um relacionamento, assim, muito poderoso entre o nosso corpo, o papel e a caneta, e, e é uma experiência diferente. Tipo, se vocês até quiserem tentar escrever no papel e escrever no computador, eu acho que vocês vão sentir uma diferença. E o journaling em si possui, assim, inúmeros benefícios.
E como eu disse, né, existem várias técnicas, e cada técnica possui os seus benefícios específicos. Mas eu listei aqui alguns dos benefícios do journaling em geral. Então, autoconhecimento é um deles. O journaling tem o poder de aumentar a nossa criatividade, diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, melhorar o nosso sono, melhorar a nossa autoestima. E um estudo da Universidade da Califórnia demonstrou que escrever os nossos planos, escrever os nossos objetivos no papel, nós temos 42% a mais de chance de conseguir alcançar esses objetivos. E independente do que você fizer, só o fato de você escrever no papel. Então, é algo bem legal, uma técnica bem poderosa. E aí nós chegamos no foco do webinar de hoje, né, que é reescrever as nossas histórias, reescrever as nossas narrativas. Eu queria explicar um pouquinho, né, o que é isso, o que são essas nossas narrativas. Basicamente, elas são histórias que nós contamos sobre a vida e sobre nós mesmas, tanto para os outros quanto para nós mesmas. Então, essas narrativas, elas geralmente são inconscientes, então nós acabamos repetindo narrativas de forma automática e muitas vezes nós nem percebemos que elas existem. Mas todas nós temos, e isso não é algo ruim, é algo natural. É assim, como seres humanos, nós usamos essas histórias para dar sentido ao mundo, para dar sentido às nossas experiências. Então, essas narrativas, elas são como as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. E o problema surge quando essas histórias que nós contamos, elas vão contra aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Porque aquilo que nós acreditamos acaba influenciando na nossa realidade. E eu acho que todas vocês conhecem aquela frase, né, que é: você é aquilo que você pensa. E eu só queria fazer um parênteses, né, e um pouquinho, sair um pouquinho da superfície, né, e um pouquinho mais a fundo nessa ideia. Porque isso remete à nossa mente, e isso tem muito a ver com essa técnica que nós vamos aprender hoje. Então, nós basicamente temos a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. E apesar de nós acharmos que nós somos seres super racionais, que nós temos controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, a verdade é que 90% ou mais dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos vêm do nosso inconsciente. E assim, como espécie, isso é ótimo, porque isso é um mecanismo de defesa, né? Isso acaba economizando a nossa energia. Nós não precisamos pensar e quebrar a cabeça e decidir o que nós vamos fazer com cada coisinha que acontece no nosso dia. Então é aquela coisa de, quando eu vou dirigir para o trabalho, eu nem preciso prestar atenção no caminho, porque já é automático, isso já está no meu inconsciente. Então eu economizo a minha energia dessa forma, por isso que eu consigo fazer várias coisas enquanto eu estou dirigindo para o trabalho, por exemplo. E o inconsciente, ele acaba regendo a nossa vida, porque apesar de ser fácil eu pensar algo com a minha vida, com a minha mente consciente, se o meu inconsciente pensar de uma outra forma, eu não vou chegar muito longe. Então, eu queria dar um exemplo concreto, né, disso. Então, quando nós estamos fazendo trabalho de desenvolvimento pessoal, né, e com foco muito em mudança de mindset, mudança de pensamento, então nós temos uma das coisas principais é mudar a forma como nós pensamos, né? Então eu começo a pensar, por exemplo, que eu sou capaz de ganhar X dólares por mês. E aí eu começo a criar várias afirmações relacionadas a isso. Então eu afirmo que eu sou abundante, que eu já tenho tudo que eu preciso na minha vida, que esse dinheiro vai vir fácil para mim. E isso tudo eu pensando na minha mente consciente. Mas lá no fundo, no inconsciente,
se eu incorporei lá na minha infância, uma ideia de que o dinheiro é sujo ou que o dinheiro não compra felicidade. Então, é essa energia que eu acabo vibrando na minha vida e é essa história inconsciente que eu acabo reproduzindo sem nem saber. Então, por isso que no meu trabalho eu procuro ir além só da mente e um pouquinho mais a fundo, né? Integrar o corpo, a mente e a energia. Porque se existe um desequilíbrio entre esses três elementos, nós podemos ter os pensamentos mais otimistas do mundo, que isso não vai fazer muita diferença na nossa realidade. E da onde vêm, né, essas histórias, essas narrativas? Elas vêm de condicionamentos passados, então da nossa infância, e não apenas daquilo que nos foi ensinado, mas também daquilo que nós observamos, principalmente das pessoas que nos criaram, né, da nossa família, dos nossos pais. Porque quando nós somos crianças, nós somos muito receptivos a estímulos do ambiente e também a estímulos energéticos. Então nós pegamos essas diferenças, né, entre o que era dito e o que era feito. E além, né, disso vir da nossa criação e tudo mais, esses condicionamentos, eles vêm da nossa escola, da nossa cultura, religião, do nosso país, da mídia, enfim, de todo o contexto em que nós estamos inseridas. E a partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos criando as nossas próprias narrativas. Então nós vamos encontrando a nossa individualidade, aquilo que faz sentido para nós, mas o inconsciente ainda está presente. Então, um exemplo que eu gosto de usar, né, para essa situação, principalmente para mulheres, né, é como nós crescemos odiando o nosso corpo ou tendo problemas com o nosso corpo. E aí, racionalmente, nós até entendemos que não tem nada errado com a nossa forma, que não tem nada errado com o nosso peso, com a forma que nós parecemos fisicamente, né? Nós até sabemos que existe toda uma cultura que prega uma imagem de corpos femininos que é super irreal, mas lá no fundo, muitas de nós, né, ainda nos sentimos inadequadas, feias e temos problemas com o nosso corpo. Tudo por conta do que nos é inconsciente. Ok, mas e aí, sabendo tudo isso, o que nós fazemos? Como é que nós seguimos em frente a partir daqui, né? Como é que nós podemos mudar as nossas narrativas? E a teoria por trás disso é bem simples, só existem 2 passos. Então, o primeiro passo seria reconhecer essas narrativas e o segundo passo seria reescrevê-las. E aí que entra o journaling, né? Então, nós vamos treinar mudar as nossas narrativas para que elas estejam mais alinhadas com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, se eu estiver indo muito rápido, escrevam para mim no bate-papo, tá? Então eu vou falar um pouquinho primeiro sobre como reconhecer as narrativas e depois sobre como mudá-las. Eu vou começar com as narrativas conscientes. Então, assim, a forma como nós vamos reconhecer essas narrativas é principalmente através da observação de nós mesmas. Então, nós vamos trazê-las para o nosso consciente e algumas dessas narrativas, elas são bem óbvias e elas até parecem ser inofensivas, nós falamos como se fosse por brincadeira, nós falamos de forma sarcástica, exageramos. E algumas das minhas narrativas, né, que eu sei, né, que elas existem, são, por exemplo, eu sou muito desastrada. Então eu vivo repetindo isso para mim mesma, né? Assim, mesmo eu sabendo que eu tenho essa narrativa, eu continuo repetindo. Tanto que semana passada eu fui ajudar uma amiga minha a fazer uma mudança e
E eu bati a minha cabeça 3 vezes no caminhão da mudança. E toda vez eu repetia pra mim mesma: nossa, mas eu sou muito desastrada, eu sou muito desastrada. Eu ia lá e batia a cabeça de novo. Então, outra coisa que eu sempre falava, né, pra mim mesma, essa eu já consegui mudar, porque era algo que estava que estava realmente atrapalhando a minha vida, né. Então eu sempre falava: eu tenho medo de tudo. Tinha muito essa coisa de falar muito do medo, que eu sou muito medrosa, tudo me assusta. Uma outra narrativa que eu tinha era: isso é muito caro, eu não tenho dinheiro. Então são essas coisinhas que nós falamos que no fundo nós sabemos que não é bem verdade, mas que por algum motivo nós continuamos reproduzindo. Então eu sempre fico curiosa, né, para saber as narrativas das pessoas. Então vocês conseguem identificar algumas dessas narrativas em vocês? Então escrevam para mim aqui no bate-papo se vocês têm algumas essas coisinhas que vocês sempre repetem, mas que vocês sabem que não é bem assim. Carol fala que é muito estabanada, às vezes eu sou idiota, que eu sou burra. Exatamente, é sempre em tom de brincadeira, né, mas nós falamos que eu sou muito desorganizada, bagunceira. Eu tenho essa também. Reclamando pelo simples hábito de falar. Uhum. Sim, exatamente. Isso vai se tornando um hábito, né, falando que eu sou muito carente. Uhum. É interessante que você falou: "Me arrependi na hora", porque eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Falo que eu sou muito desorganizada, reclamo de tudo. Uhum. Quando nós que eu sou comilona também, acho que quando nós paramos para conversar sobre isso, né, nós vemos que nós temos narrativas muito parecidas, né, e coisas que nós achamos que: "Nossa, só eu penso dessa forma, só eu faço isso dessa forma". Na verdade não, né, nós compartilhamos muitas coisas. Então, assim, essas são um tipo de narrativas, que são as mais conscientes e elas são bem óbvias e nós externalizamos, então nós colocamos elas para fora através daquilo que nós falamos. Então a primeira coisa para esse tipo de narrativa é parar de repeti-las. Eu sei que é fácil falar, né. Então e por quê? Por que parar de repetir? Então, o universo é energia, e não existe distinção no nível energético entre aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Então existe apenas vibração. Aquilo que eu vibro é o que eu acabo recebendo mais e mais. E pensamento é vibração, palavra é vibração. Então, se eu constantemente falo: eu não tenho dinheiro", então essa acaba se tornando a minha realidade. E eu quero explicar isso, porque não significa que, eh, eu nunca vou ter dinheiro nenhum, se eu ficar falando: eu não tenho dinheiro". Eu tô me referindo a algo mais energético mesmo. Então, isso significa que, como eu disse, não necessariamente que eu nunca vou ter dinheiro, mas talvez signifique que eu não vou saber reconhecer quando eu tenho dinheiro, eu não vou conseguir aproveitar, ou eu não vou conseguir relaxar, independente de quanto dinheiro eu tenha. Então a primeira coisa seria parar de falar, parar de reproduzir essas narrativas. Mas isso não é o suficiente. Nós queremos sempre sair
da nossa mente e trazer as narrativas para o nosso corpo. Porque quando elas estão só na nossa mente consciente, é muito difícil de trabalhar e de mudar alguma coisa nelas. Então a segunda etapa aqui seria escrever, porque o journaling, ele vai tirar a narrativa da mente, ela vai trazer para o corpo, porque através da escrita nós acabamos expressando palavras de forma consciente. Então comece a escrever sempre sobre o que você percebe, que você sempre está repetindo, se você sempre está reproduzindo e que não é necessariamente verdade. Então, além de pensar, além disso que nós fizemos agora, né, de pensar nisso que nós falamos, nós escrevemos também no bate-papo mesmo, mas tente fazer isso no seu caderno, no seu diário, como um exercício. E por que, né, escrever sobre isso constantemente? Porque você vai começar a reconhecer padrões nas histórias que você conta para as pessoas. E no e-mail que eu mandei para vocês hoje, né, eu anexei um PDF. Eu vou anexar aqui de novo, se alguém não recebeu. Mas esse PDF, ele tem algumas perguntas que vão te guiar nesse processo de descobrir, né, quais são essas narrativas e de colocá-las no papel. Então, você não necessariamente precisa escrever tudo o que aconteceu no seu dia, você pode pegar uma pergunta específica e usá-la para focar só nisso. E a hora que você começar a adquirir esse hábito, né, de escrever, é legal você voltar para diários passados e reler, porque você vai ver, né, quais são os padrões que vêm lá de trás, o que você já conseguiu superar, o que ainda está presente. E uma outra forma, né, de reconhecer, além de escrever, além daquilo que nós conseguimos reconhecer na nossa mente, seria perguntar para alguém de confiança. Alguém que não vai te julgar, alguém que vai ser sincero com você. Porque e comecem a perceber também o quanto vocês conseguem perceber essas narrativas nas outras pessoas. Então, às vezes, é mais fácil nós enxergarmos isso nos outros, né? Nós sabemos exatamente o que a pessoa vai falar, é, quais as palavras que ela usa em certas situações. Então, nós conseguimos reconhecer isso nos outros e, às vezes, nós não conseguimos reconhecer em nós mesmas. Então, é legal sempre perguntar. E aí, quando você começar a reconhecer, né, essas narrativas, algumas coisas interessantes vão acontecer. Então, primeiro, você vai perceber, antes de você reproduzir, né, alguns segundos antes de você reproduzir aquela narrativa, que foi o que a Mariana falou, né, eu me arrependi na hora. Então, assim, você já percebe que você vai falar. Às vezes dá tempo de parar, pensar e falar, não vou falar isso, ou vou falar outra coisa. Às vezes não dá tempo. E tudo bem, não é pra gente se julgar, não tem problema. Esse é o primeiro, eu diria que seria a primeira etapa, né? Conseguir reconhecer, mesmo que nós não conseguimos parar de falar ou que nós não conseguimos mudar ainda. Então esse é um processo, né? Nós não vamos mudar esses hábitos da noite para o dia, porque alguns hábitos eles são muito enraizados, mas com o tempo, com paciência, com a repetição, você vai acabar internalizando uma nova narrativa. E outra coisa interessante que começa a acontecer é que você começa a perceber cada vez mais quais são as suas narrativas. E existem coisas que demora anos para nós percebermos que não é a verdade absoluta, que na verdade aquilo é uma história que nós criamos para dar sentido para o nosso mundo. Então, é sempre importante ter muita paciência, isso é um processo pro resto da vida. É, então, acho que era isso que eu queria falar sobre as narrativas conscientes. Agora as inconscientes, né, que são aquelas que estão
bem enraizadas, que vêm, assim, de muitos anos, aquelas que nós nem percebemos que nós temos. Então, como lidar com elas, né? E essas eu diria que essas são as mais importantes, porque são elas que acabam nos sabotando sem nós nem ao menos nos darmos conta. Então, quando nós estávamos falando das narrativas conscientes, né, nós conseguimos perceber, né, eu reclamo de tudo, eu sempre falo que eu sou desastrada, que eu sou desorganizada. E nós sabemos como que isso está meio que influenciando na nossa realidade, mas e aquelas que nós nem percebemos que nós temos, né? Então, essas elas têm um poder muito maior na nossa vida. E aqui, o papel e a caneta vão ser os seus melhores amigos. Então, esse exercício, ele tem que ser feito por escrito, não tem como ser feito só no pensamento. Então, lembre-se que o journaling tira a narrativa da mente e traz para o corpo, e é através da escrita, é através desse ato de colocar as palavras, as ideias, as palavras no papel, que vai acontecer essa integração e que vai ser possível, consequentemente, né, mudar essas narrativas. Esse processo que eu vou explicar agora, vocês vão encontrar ele também no PDF que eu compartilhei. Eu só vou explicar rapidinho, mas nós não vamos fazer esse exercício agora, porque ele requer uma certa introspecção. Então, ele requer que você realmente pare e reflita, né, em histórias passadas, em coisas que aconteceram na sua vida, aonde você quer chegar no futuro. E então esse exercício é melhor que ele seja feito quando você estiver sozinha mesmo, né, no momento específico para isso. Então o processo você vai imaginar algo que você deseje para sua vida, algo que um plano, um sonho, um objetivo, algo que seja diferente do que é hoje em dia e algo que você talvez esteja com dificuldade para conquistar. Isso pode ser feito para várias áreas da vida, mas nós vamos escolher uma área específica para começar. Então você vai escrever em detalhes, isso que você deseja. Pode ser um parágrafo explicando, né, colocando em palavras qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo. E aí você vai determinar qual é a área da vida. Então, finanças, carreira, relacionamentos, espiritualidade, família. Qual é a área da vida? No começo, né, quando nós começamos a fazer esse exercício, é super importante essa distinção, né, entre as áreas para realmente para você ter mais clareza, né, sobre quais são as narrativas específicas daquela área. Então, a partir disso que você escreveu e dessa área da vida que você conseguiu identificar, você vai começar a pensar em quais são as crenças que você tem sobre essa área, o que é verdade para você sobre essa área da vida, quais são as histórias que você conta sobre essa área da sua vida. E de novo, né, no PDF tem um passo a passo, várias perguntas que você pode usar para reconhecer essas suas narrativas que são mais inconscientes. Você não necessariamente precisa usar todas as perguntas que estão no PDF. Eu tentei colocar perguntas que são abrangentes e que podem ser usadas em cenários diferentes, mas tente focar naquelas que fazem mais sentido para você mesmo, naquelas que você acha que vão te trazer uma clareza maior. Então essas seriam algumas etapas para reconhecer as narrativas. Alguma dúvida até agora? E daqui a pouco nós vamos fazer um outro exercício também, para reconhecer as narrativas, que é um exercício bem legal.
Tá, então, depois que eu já fiz os exercícios, já respondi as perguntas, já consegui identificar algumas narrativas que eu tenho, algumas histórias que eu sempre conto, e aí? O que que eu faço agora? Então agora é hora de reescrever essas narrativas. E William Faulkner disse: "O passado nunca morre, ele nem sequer é passado". E para reescrever as nossas narrativas, nós vamos brincar um pouco com o conceito de tempo. Então, a forma como nós geralmente encaramos o tempo é como se passado, presente e futuro fossem separados e fossem lineares. Mas quando nós estamos falando em termos mentais, isso não é bem assim. E a forma como nós damos sentido às nossas experiências é mais como se o passado, o presente e o futuro coexistissem. Então, nós interpretamos o presente através de concepções passadas, através das nossas histórias, através daquilo que nós aprendemos no passado. E da mesma forma que nós fazemos isso com o presente, nós acabamos projetando o passado para o futuro. Então, eu já consigo meio que prever o futuro e determinar o que vai acontecer em determinada situação baseado naquilo que eu aprendi no passado, que eu tenho como sendo a minha verdade agora. Então, esse exercício que nós vamos fazer, nós vamos tentar ir um pouco além daquilo que nós sabemos, nós vamos tentar abrir a mente, trazer algo novo para a equação. Então, reescrever os fatos, reescrever as histórias, na verdade, não é reescrever os fatos. Os fatos, eles não vão mudar. Nós nunca vamos alterar os fatos que aconteceram no passado. Mas nós não vemos apenas os fatos. Nossa interpretação do mundo, ela é sempre feita através das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos condicionamentos. Então, essa forma, né, que eu proponho é uma forma diferente de interpretar um evento no passado. Então você vai reescrever não os fatos, mas a sua interpretação dos fatos. Aquilo que você aprendeu, como você se sentiu, o que isso significou para sua vida, enfim, todas as suas percepções do fato. E o que acontece é que, ao mudar essa narrativa do passado, você muda como você se sente no presente em relação a ela. Consequentemente, isso vai mudar a sua reação a um evento similar no futuro. Agora sim, algumas coisas a considerar, né, sobre esse ato de reescrever. Quanto mais enraizada uma narrativa estiver, quanto mais traumático tiver sido o acontecimento que nós estamos tentando reescrever a nossa percepção, mais paciência e mais dedicação vão ser necessárias para mudar. Então, isso não vai acontecer da noite para o dia. É necessário, assim, ter muita paciência, muita perseverança. É uma prática mesmo, né? E nós não temos controle exatamente de quando nós vamos realmente conseguir mudar essas narrativas. Isso é algo que vocês vão perceber que algumas delas são bem mais fáceis e outras acabam demorando um pouco mais. E tudo bem. Então, a minha sugestão aqui seria começar por narrativas mais simples, sem muita carga emocional, aquelas que nós sabemos que existem, mas não estão fazendo assim tanta diferença na nossa vida. Então, comece por essas para você treinar mesmo o exercício. E outra coisa importante é criar narrativas que são possíveis para você nesse momento. Então, outra coisa, né, que acontece às vezes em desenvolvimento pessoal é que nós tentamos sair de um extremo e ir para outro, assim, como um passe de mágica. Mas isso, na verdade, não funciona, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem uma narrativa extrema, por exemplo, eu sofri demais com um relacionamento passado,
meu relacionamento passado foi muito ruim para minha vida. Então é isso que eu acabo reproduzindo. Eu não posso simplesmente chegar e mudar isso para, o meu relacionamento passado foi maravilhoso e perfeito. Porque, tudo bem, você até pode chegar lá, nada te impede de chegar nisso. Mas é mais provável que você tenha que passar por certos estágios para chegar até lá. Então, talvez você precise começar algo como, por exemplo, eu estou disposta a experimentar uma outra perspectiva do meu relacionamento passado. Ou eu aprendi muitas coisas no meu relacionamento. Eu sou uma pessoa mais forte, mais resiliente por causa desse relacionamento. Esse relacionamento foi desafiador, mas hoje eu vejo o quanto eu aprendi com ele. Eu vejo que ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, respeite, né, esses estágios que você talvez tenha que chegar para chegar nessa nova narrativa que você quer. Porque é muito importante conseguir sentir a narrativa. Então, aquilo que eu estava falando antes, né, de ficar só na mente. Na minha mente, eu consigo sair de uma narrativa extrema negativa para uma extrema positiva. Mas é só na minha mente consciente. Aquilo não vai mudar a minha realidade. Aquilo não vai fazer muita diferença para mim. Então, o que eu quero é trazer para o corpo, é conseguir sentir. E talvez esse seja também um exercício que precise ser praticado, que é entrar em contato com as nossas emoções, com as nossas sensações. E esse também é um outro motivo pelo qual essa técnica é legal você fazer quando você estiver sozinha, quando você tiver o seu tempo, porque é para realmente você sentir. Então, quando você estiver reescrevendo, quando você estiver escrevendo a sua narrativa atual, aquilo que está te incomodando, perceba como que você se sente, quais são as sensações que aquilo te traz. Talvez você sinta alguma tensão, talvez você sinta raiva, ou medo, ou tristeza. É muito importante reconhecer quais são essas sensações. Porque quando você tentar criar uma narrativa nova, se você estiver criando algo que está fora daquilo que é possível para você hoje, você vai sentir na hora. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, mas você vai perceber que não, aquilo não tá certo, não é verdade, não faz sentido, eu não consigo acreditar nisso. Então a chave para você descobrir que você talvez esteja dando um passo muito comprido e talvez você precise voltar um pouquinho atrás e criar uma narrativa agora que faça mais sentido para você, que você consiga realmente acreditar e sentir aquilo como verdade. Achar um ângulo na história que seja um pouquinho melhor do que aquele que você estava sentindo, mas que ainda não é aquilo que você quer. Então são esses estágios, né? Passar por esses estágios é muito importante. É muito importante honrar onde nós estamos hoje em dia e tentar não julgar, porque esse julgamento ele acontece, né, muito quando nós tentamos sair de um extremo para o outro, porque aí vem toda aquela coisa da culpa, né, de mas eu não estou conseguindo mudar, por que eu não estou conseguindo mudar? Tem alguma coisa de errado comigo? E não tem nada de errado, é só que é um processo. Lembre-se que essas narrativas, elas não foram construídas da noite para o dia, são anos e anos de repetição, então essa paciência, ela é muito importante. Então, só para recapitular, né, o processo, que é um processo de 2 passos. Então, primeiro, você vai escrever a narrativa atual, escrever os fatos, os sentimentos, as interpretações que você tem dela agora, e aí você vai reescrever uma nova interpretação, novo sentimento. Os fatos são os mesmos, só a interpretação que vai ser diferente. E você vai encontrar também, né, esse passo a passo no PDF para te ajudar. Aí, mais uma coisa que eu queria falar sobre esse exercício é com que frequência fazer esse exercício, né? Essa técnica, ela não é o tipo de... Deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar para a tela.
Essa técnica, ela não é o tipo de técnica que vai ser feita todo dia. Existem algumas técnicas de journaling que sim, são recomendadas todos os dias. Essa não. Essa é mais para quando você realmente quiser mudar alguma coisa. E quando você decidir que você quer mudar essa narrativa, talvez você precise trabalhar com essa técnica durante alguns dias em seguida, durante algumas semanas, talvez. A partir do momento que você começar, você vai encontrar o seu ritmo, mas ela não precisa ser feita diariamente. Ok, então era isso que eu queria apresentar para vocês, né, sobre o que são as narrativas, como reconhecê-las, como reescrevê-las. Então, antes de partir para o nosso exercício prático, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. A Mariana falou que seria muito bom se a gente aprendesse isso desde criança. Sim. Uhum. Porque imagina, primeiro que seria muito mais fácil, né? Segundo que nós teríamos muito, muito menos o que trabalhar, né? Mas eu acho que essa é a chave, né? Assim, de qualquer processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, é tentar lidar com esses traumas de infância, né? Que se nós tivéssemos as ferramentas mais cedo na vida, isso seria muito diferente, seria muito mais fácil agora. Kelly, para mim não ficou muito claro o que é o journaling na prática do dia a dia. A técnica eu entendi, mas na prática eu fiquei em dúvida. Ah, tá. É que assim, a forma como eu defino journaling é como se fossem várias técnicas de escrita que pessoal. Então, assim, essa técnica da narrativa, ela é uma das técnicas do journaling. Outras técnicas seriam, por exemplo, o diário, que aí seria você escrever sobre a sua vida, acontecimentos, né, o que aconteceu no dia a dia. Outra técnica de journaling seria um diário de gratidão, que é escrever todos os dias sobre as coisas que nós sentimos gratidão. Então, existem várias técnicas de journaling, que algumas são feitas todos os dias, algumas são feitas esporadicamente, depende muito da técnica em si. E aí, essa técnica de reescrever a narrativa, ela não é algo que precisa ser feito todos os dias. Não sei se ficou claro. Cláudia, o duro é achar tempo para o journaling. Sim, na nossa rotina louca, né? Às vezes é difícil, né? Mas o legal é que essa técnica justamente ela não precisa ser feita todo dia. Então, mesmo que nós não consigamos liberar um espaço na agenda para escrever todo dia, de vez em quando, uma vez na semana, isso acaba sendo possível. E o que eu percebi é que a partir do momento que eu comecei minha jornada com journaling, eu comecei há anos atrás, e ela só foi aumentando com o passar do tempo, porque eu comecei a ver tantos benefícios das diversas técnicas, que hoje em dia é assim, é muito parte da minha rotina, é como se fosse, sei lá, comer, escovar o dente, dormir, porque, nossa, assim, é realmente muito, muito transformador. Karina, se a gente perde tanto tempo no nosso dia a dia com coisas inúteis, que se a gente perceber isso, dá para achar um tempinho. Carol colocando a prática em 3, 2, 1. E assim, é sempre uma dica, né, que eu tenho sobre essa coisa
de achar tempo no dia a dia, é que às vezes o que eu percebo é que nós colocamos muita pressão em cima de nós mesmos para, sei lá, se eu não fizer meia hora por dia, ou se eu não fizer todos os dias, tá errado. E não, se nós começamos, sei lá, 5 minutos, 10 minutos por dia, não deu para fazer um dia, não deu para fazer 2, não tem problema, recomeçar. Eu acho que essa coisa de ser mais flexível e ter mais compaixão com a gente mesma, né? Quando a gente não consegue fazer exatamente como nós planejamos, isso é muito importante para conseguir manter uma prática, né, a longo termo. Lilian, nessa reescrita, eu me coloco numa posição de contar a história, limpando essas narrativas, no sentido de que eu só tomei determinada atitude porque eram aquelas ferramentas emocionais e racionais que eu tinha. Isso, você vai recontar a história, você não vai mudar os fatos da história, mas você vai colocar alguns elementos ali de novas interpretações ou de lições que você aprendeu ali com a técnica. Essa coisa do exatamente como você vai escrever é uma pergunta que eu sempre recebo essa pergunta. E a verdade é que isso é muito pessoal. Não existe uma forma certa, não existe uma forma errada. É a forma que funciona para você. Então, na hora que você começar, veja o que faz sentido para você escrever, como que faz sentido, como que você vai se referir a si mesma. Você vai falar de si mesma na primeira pessoa ou na terceira pessoa? E a minha sugestão é brincar com isso, tentar de formas diferentes e ver o que faz mais sentido para você. Porque essa é uma exploração muito pessoal. É como a Karine falou, né? A flexibilidade do journaling. Então, apesar de, assim, eu estar dando algumas sugestões, né, de como fazer isso, essa técnica, ela não é fixa. Então, você vai dar a sua identidade para ela. Kelly, antes de saber dessa prática, eu estava pensando em escrever sobre coisas que eu sinto. E aí observar, questionar, melhorar. Faz sentido dessa forma? Uhum. Sim. Sim, porque a partir daquilo que você sente, você vai conseguir encontrar narrativas ali. Você vai conseguir encontrar essas histórias que você conta para si mesma. Você vai encontrar certas crenças que você tem sobre o mundo, sobre você. Então é isso mesmo. Assim, às vezes o que eu faço é, eu simplesmente escrevo o que vier na cabeça, sem nem seguir técnica nenhuma, e só de eu tirar da cabeça e colocar no papel, isso já traz, assim, uma clareza de, às vezes, coisas que eu nem estava procurando respostas, mas simplesmente vem. Então, eu recomendo que todo mundo comece, tente, e a partir daí vocês vão ver que várias oportunidades assim vão se abrir de como lidar com as técnicas. Ok. Prontas para fazer o nosso exercício? E aí depois nós vamos, se tiverem mais perguntas, mais comentários, nós podemos voltar. Ok, então vocês vão precisar de papel e caneta agora, ou pode escrever no computador mesmo, dessa vez tudo bem, não tem problema. E essa técnica é uma técnica que vai te ajudar a tanto descobrir narrativas, crenças, coisas que você sente e algumas delas talvez vocês descubram que você nem imaginava que você pensava dessa forma. Então, assim, eu vou fazer mais ou menos 21 perguntas e vocês não vão escrever a pergunta, vocês só vão escrever a resposta para essa pergunta. A maioria delas vai ser só para você completar a frase. Então, eu vou começar a frase e você só completa com uma palavra ou uma frase ou o que vier na cabeça. É um exercício de associações. Então, o mais importante desse exercício é que ele tem que ser feito rápido. Então, eu vou falar e você vai escrever a primeira coisa que vier na sua cabeça.
Por quê? Porque se você esperar 5 segundos, 10 segundos que seja, a sua mente pensante vai acordar, vai perceber o que está acontecendo, ela vai interferir no processo e ela vai começar a pensar, mas será que essa é a resposta certa? Será que é isso que eu deveria estar pensando? Eu não deveria estar pensando dessa forma, acho que eu vou colocar algo que eu gostaria de pensar. Então você vai começar a racionalizar o exercício e, e aí já era. A gente não quer essa interferência da mente. Então, assim, primeira coisa que vier na cabeça, coloca sem julgamento. Essa resposta é para você, você não vai precisar compartilhar com ninguém. E, e você vai acabar descobrindo várias coisas sobre si mesma. Esse exercício ele pode ser feito para qualquer área da vida. Eu escolhi fazer sobre a área financeira, sobre dinheiro, sobre sucesso, porque é um tema que eu acho que a maioria das pessoas consegue se relacionar, né? E também porque pela situação, né, atual do mundo, esse é um tema que tem ficado muito em evidência, né? Acho que as pessoas estão bem preocupadas com essa questão financeira, tal, de trabalho, da economia. Então esse vai ser um exercício para a gente descobrir quais são essas percepções que nós temos e a partir daí você vai ter oportunidade de trabalhar com isso, com a técnica que nós falamos, né? Então como que eu posso reescrever isso para tornar essa minha crença em algo um pouco mais alinhado com aquilo que eu quero para minha vida? Ok. Preparadas? Então eu vou falando uma pergunta por vez. Se vocês quiserem anotar o número e aí a resposta, porque depois eu vou mandar as perguntas para vocês, se vocês quiserem fazer de novo, aí vocês conseguem identificar qual foi a pergunta. Okay. Então, pergunta número 1. Dinheiro é. Só complete com o que vier na cabeça. Dinheiro é. Número 2. Dinheiro é. Primeira coisa que vier na cabeça. Número 3. Abundância é. Número 4. Abundância é. Número 5. Pessoas ricas são. Número 6. Pessoas ricas são. Número 7. O motivo pelo qual eu não posso ser extremamente rica é. O motivo pelo qual eu não posso ser extremamente rica é. Número 8. Algo negativo sobre ser rico é. Número 9. Meus maiores medos e preocupações relacionados ao dinheiro são.
Número 10. A pior coisa sobre dinheiro é. Número 11. Sucesso é. Número 12. Sucesso é. Número 13. Dois elementos necessários para o sucesso são. Número 14. Um sentimento que eu associo com o sucesso é. Então, um sentimento que eu associo com o sucesso é. Número 15. Um sentimento que eu associo com o dinheiro é. Número 16. Se dinheiro não fosse uma preocupação, eu iria. Número 17. Se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu faria seria. Ok, agora as 4 próximas perguntas, você só vai responder sim ou não. Então, número 18. É possível para mim ganhar muito dinheiro fazendo aquilo que eu amo? Sim ou não? Então, é possível para mim ganhar muito dinheiro fazendo aquilo que eu amo? Sim ou não? Número 19. É possível para mim ter equilíbrio saudável entre a minha vida pessoal e profissional? Sim ou não? Número 20. Meu sucesso profissional cabe a mim e somente a mim? Sim ou não? E a última, número 21. No atual cenário mundial, é muito difícil que eu seja bem-sucedida. Sim ou não? Ok. Então, esse é o exercício das associações. Não existem respostas certas, respostas erradas, respostas boas ou respostas ruins. Ele é mais um exercício mesmo de identificação, né, daquilo que nós pensamos. Se vocês quiserem compartilhar o que vocês acharam, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu respondi: pessoas ricas são infelizes. E foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né? E me fez pensar, porque, assim, racionalmente, eu, eu sei que isso não é verdade, né? Eu jamais pensaria isso, né?
mas foi o que me veio. E aí me fez refletir, né, se talvez isso fosse talvez uma crença inconsciente que eu tivesse, e aí eu consegui, trabalhar com isso, né. Então, esse exercício ele tem esse poder de trazer algumas coisas para o nosso consciente. E é importante também não se apegar muito às respostas, né, mas, sim, eh, observar mesmo, né, o que que fez sentido para você e o que que não fez. A Kelly, eu repeti respostas na 1 e 2, considerando que vem o primeiro. É normal. Você colocou a mesma resposta? Uhum. Sim, às vezes as respostas são iguais, não tem problema. Às vezes, assim, cada vez que você faz esse exercício, você as coisas diferentes vêm. Então, talvez se você fizer isso uma próxima vez, daqui a algum tempo, venham outras respostas e tudo bem. Carol, esse exercício me fez perceber que eu já mudei várias crenças. Uhum. Também não consegui colocar adjetivos positivos a pessoas ricas. Uhum. Algumas eu não sabia responder. 7 e a 10. Quando eu pensei sobre dinheiro, as minhas respostas foram muito confusas. Hum. Deixa eu voltar aqui, quais são as 7 e a 10? Ah, tá. Uhum. Então, Lilian, é normal, assim, em algumas, a gente não conseguir responder mesmo. Mas o que acontece é que aí a mente consciente ela já pulou e ela já está tentando racionalizar aquilo e responder aquilo que eu sei, aquilo que é verdade para mim. Então às vezes isso acontece mesmo, é normal. Mas eu gosto de sempre refazer esse exercício, porque daí, cada vez mais eu vou relaxando mais e eu vou deixando vir. A primeira coisa que vem na cabeça, coloca no papel. Não faz sentido, não tem problema. Só para treinar mesmo, ir além da mente pensante. Tem alguma relação, o questionário ter como ordem dinheiro e depois o sucesso? Hum, não, eu não. Eu gosto de mudar a ordem, na verdade. Porque sempre que eu faço, eu mudo a ordem das perguntas, porque quando, por exemplo, se eu for fazer de novo, eu meio que já vou estar esperando que a pergunta 1 e a pergunta 2, elas vão ser a mesma coisa. A 3 e a 4 é a mesma coisa. Então eu sempre gosto de mudar a ordem, que é para realmente, assim, de novo, né, a mente consciente, ela gosta de ordem, gosta de categorizar. Então nós vamos tentar fazer sentido daquilo. Ah, se isso veio primeiro, será que faz sentido ou não? E não, o exercício, assim, não é para fazer sentido nenhum, não é para ter nenhuma explicação muito complexa por trás dele, ele é só realmente para sair da mente e ir um pouquinho mais a fundo naquilo que nós acreditamos. Então, o que eu queria disponibilizar para vocês é se, como eu disse, né, esse exercício ele pode ser feito em qualquer área da vida. Então, se tiver alguma outra área que você acha que você poderia se beneficiar, que você gostaria de tentar, me avisa, que daí eu crio eu tenho alguns já, né, mas se eu não tiver, eu posso criar para você um questionário específico para essa área da vida. Ok, bom, eh, antes de nós irmos pra área do amor, ok. Amor também, ok. Eu vou marcar aqui, eu vou mandar para vocês. Trabalho, A Carol estava respondendo uma pessoa no privado.
Kelly, ok. Vou te mandar uma mensagem depois, ok. Ok. Legal, várias áreas. Pode deixar, eu vou anotar aqui de todo mundo. E aí. Uhum. Aí eu mando para vocês. Bom, eu só queria mencionar mais uma coisinha antes de abrir para se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, alguém quiser ficar para um bate-papo. Eu vou compartilhar minha tela de novo, que eu queria fazer um convite para vocês. Bom, como eu mencionei no começo, né, eu estou com esse projeto, que é o projeto dos meus sonhos, que é o Portal Integração, que vai ser lançado agora no dia 1º de julho. E eu queria convidar vocês a conhecer, talvez participar. Esse projeto, ele é focado nisso, em compartilhar técnicas e ferramentas de autoconhecimento de diversas áreas, de diversas tradições, para que cada uma consiga descobrir o seu próprio caminho. Eu sei que nem todas as técnicas funcionam para todas as pessoas da mesma forma, e eu acho muito legal nós temos esses recursos, né? Nós temos essas opções para saber lidar com diferentes situações que a vida nos impõe. Às vezes é difícil trabalhar com coach, às vezes não é possível trabalhar com uma terapeuta, ou às vezes nós, além de trabalhar com esses profissionais, nós sempre nos beneficiamos de ter as ferramentas para conseguir trabalhar, né, com esses vários cenários por conta própria. Então, esse é o objetivo do portal, né? É empoderar as pessoas a se descobrirem e a verem o que funciona melhor para elas da melhor forma possível. Então, todo mês eu vou apresentar conteúdos diferentes de várias áreas. Eu tenho algumas especializações, né, em áreas específicas, mas eu também quero trazer convidados que são experts em outras áreas que eu não sou, para realmente ter essa diversidade, né, de práticas, de ferramentas. Então, nós vamos ter aulas todo mês, vamos ter práticas corporais, exercícios diversos, cada mês vai ser diferente baseado no tema. E além, né, do conteúdo, nós vamos ter sessões de coaching em grupo e uma comunidade, né, só para quem faz parte do portal. O primeiro mês vai ser journaling. Então, se é um tema que você se interessa e quer ir mais a fundo, como eu mencionei, existem várias técnicas. Journaling não é uma coisa só. O que nós vimos hoje é uma técnica super legal e existem várias outras coisas que você pode fazer todos os dias, coisas que são misturadas com meditação. Então, é um assunto assim super rico e eu vou trazer tudo isso para vocês em julho. Aí eu queria, como um agradecimento, né, por vocês terem participado do webinar, eu queria apresentar um desconto para vocês na assinatura mensal do portal, que ao invés de R$ 59 por mês, quem assistiu o webinar, né, tanto de quinta quanto de hoje, ou quem está assistindo em casa, né, que não vai assistir depois, que não conseguiu participar ao vivo, eu pagaria R$ 45 por mês pelo tempo que você decidir ser assinante do portal. Porque assim, o portal ele não tem começo, ele não tem fim. Então não é, por exemplo, você pode aprender tudo que tem para aprender em 3 meses ou em 6 meses. Não, ele é aberto. Quanto mais curiosidade você tiver, mais tempo você pode ficar no portal. Ou quando você achar que você já tem, né, as ferramentas que você precisa, é uma assinatura mensal, então ela pode ser cancelada a qualquer momento. Mas vocês sempre vão pagar esse preço. Então, assim, não vai ter reajuste, não vai ter
independente do tempo que vocês quiserem assinar, vai ser isso. Eu não vou fazer essa promoção de novo, né, assim, por tempo ilimitado. Talvez eu faça, por exemplo, primeiro mês ou primeiros 3 meses, um desconto na mensalidade, mas esse desconto, né, para a vida vai ser só para o pessoal que participou do webinar mesmo. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais, eu vou mandar o link para vocês do portal. Vocês podem me perguntar se tiverem alguma dúvida também. E se vocês quiserem se inscrever, vocês podem usar o link que eu vou mandar para vocês também. Vou ficar super feliz de ter vocês como parte da comunidade. O portal ele vai começar, né, em julho, então seria uma oportunidade de... Vocês seriam como que membros fundadores, né, do portal. Seria um crescimento mútuo e, assim, uma experiência bem única e bem legal. Então é isso, eu quero agradecer a todas por terem participado. Espero que vocês tenham gostado do webinar, das técnicas, espero que tenha sido útil. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Eu vou encerrar, né, a gravação, mas nós ainda podemos ficar por aqui.